Pessoal, vamos continuar estudando história? Nesse momento, agora, a gente vai estudar sobre a história de Roma. O objetivo aqui é a gente falar de maneira introdutória, de maneira geral, a respeito da história dessa civilização da antiguidade. Então, bora lá. A gente vem estudando nas nossas últimas aulas sobre povos da antiguidade. Nós falamos sobre os povos egípcios, os povos da Mesopotâmia, sobre os gregos, os persas, os fenícios, e hoje a gente fala sobre os romanos. Mais uma civilização que se desenvolveu lá na antiguidade e que deixou para a gente algumas heranças culturais muito importantes que a gente usa inclusive no nosso dia a dia, principalmente a gente que é brasileiro, falando a respeito da língua. E aí, para a gente estudar sobre esse assunto, eu trouxe esse esquema que eu criei, onde eu apresento para vocês todos os momentos da história romana. Repara essas linhas coloridas. Essas linhas coloridas, elas representam o surgimento, a ascensão e a queda em relação à história romana. Vamos começar então do começo. Roma, a cidade de Roma, fica hoje na Itália, ali na Península Itálica, e é lá que ela sempre ficou. Essa região, que hoje é a Itália, ela era habitada já há mais de 2000 anos. E nesse contexto, um povo muito importante para a história dos romanos vai surgir, o povo etrusco. A princípio, existe um mito, existe uma lenda sobre a fundação da cidade de Roma, a partir da ação dos irmãos Rômulo e Remo, que teriam sido alimentados por uma loba para sobreviver quando eram crianças, quando eram bebezinhos, até serem encontrados por um agricultor e terem um crescimento normal a partir daí. Esses irmãos teriam fundado a cidade de Roma. Em determinado momento eles vão brigar e um vai assassinar o outro. Os irmãos Rômulo e Remo. Rômulo assassinaria Remo e daria assim nome à cidade. É claro que essa é uma origem mitológica, uma história mitológica sobre a fundação de Roma. O que a gente sabe a princípio é que os romanos, a monarquia romana, né, a história romana relacionada à monarquia, vai surgir ali em 753 a.C., em conjunto com a sociedade, com os povos etruscos. Os etruscos vão perceber a cidade de Roma se desenvolvendo, vão passar a dominar essa região. Os etruscos eram povos comerciantes, de maneira que muitos reis romanos serão reis etruscos. Esse é o período que a gente chama de monarquia. Vai ser nesse período aí da monarquia que a gente vai ter aquela divisão da sociedade romana entre patrícios, clientes, plebeus e também escravos. Os patrícios eram as pessoas ricas, eram as elites romanas, os donos de terra, aqueles que participavam do Senado, uma outra instituição romana, uma instituição política, que existe hoje inclusive na sociedade brasileira. Os plebeus vão ser as pessoas mais pobres em Roma, principalmente aqueles camponeses pobres, mas também haviam pessoas pobres que viviam nas cidades, em habitações mais simples, com uma vida muito mais simples. E haviam também escravos. O escravo, na antiguidade, ele é principalmente um prisioneiro de guerra. Mas há também aqueles que sofrem a escravidão por dívida, por se endividarem e precisam se entregar como escravos para pagar uma dívida, por exemplo. Durante esse período da monarquia, os romanos começam a ficar indignados com o domínio etrusco, até que uma revolta ali dos patrícios vai expulsar os etruscos e o último rei etrusco, que se chamava Tarquínio, foi expulso de Roma em 509 a.C. Com a expulsão dos etruscos, tem fim o período da monarquia romana e tem início o período da república, da res publica, período em que o Senado vai ter maior importância da estrutura política e organizacional lá da cidade romana. Vai ser durante o período republicano que Roma vai começar a se expandir militarmente.
vai se formar um exército que vai começar a dominar territórios ao redor ali da cidade de Roma, estendendo o seu território, dominando territórios principalmente ali ao redor da Península Itálica. É nesse contexto que vai aumentar muito o número de escravos em Roma. O escravo ele é um prisioneiro de guerra, então a partir do momento em que ocorrem essas guerras de expansão, que os territórios são dominados, o número de escravos aumenta bastante. E de certa forma a riqueza também de Roma. Afinal, eles dominavam outros povos, cobravam impostos, conquistavam essa mão de obra escravizada. E a partir de então, esse escravizado, esse escravo romano, ele passa a desempenhar certos papéis dentro da sociedade. Ele pode trabalhar no campo, produzindo alimento nos afazeres do campo. Existe também aquele escravo urbano que serve dentro das cidades, das casas dos patrícios, e existe o escravo gladiador, que é um escravo que ele é obrigado a lutar. Esses gladiadores, muitos deles vão adquirir um status de atleta lá na sociedade romana. E é nesse contexto que a gente entra em outro tópico interessante a respeito de Roma, que é a política do pão e circo. Várias arenas e anfiteatros vão ser criados em vários lugares do território romano com o intuito de entreter a população. O mais famoso é o Anfiteatro Flávio, que a gente chama de Coliseu. O Coliseu era uma arena de gladiadores. Esses gladiadores eles lutavam entre si e naquele momento as pessoas que estavam assistindo o combate recebiam pão dos governadores romanos. A gente vai ver isso se intensificar principalmente a partir do Império Romano. Como é que Roma vai se tornar um império? E qual é a diferença para a República? O que vai acontecer? Os generais do exército vão ganhando cada vez mais poder e prestígio dentro dessa sociedade romana expansionista. E aí, um camarada que se chamava Júlio César, um general muito famoso justamente por conquistar vários territórios e pela sua capacidade militar e política, o Júlio César ele vai dar início a uma interferência muito grande desses generais na política romana. Tanto que ele vai ser assassinado nas escadarias do Senado, por apresentar aí, pelos senadores romanos, os patrícios, terem medo desse poder, dessa grandiosidade aí do Júlio César. Após a morte de Júlio César, a gente vai ver surgir a figura do Otávio Augusto. O Otávio ele vai disputar o poder lá em Roma com o Marco Antônio e com Lepto. Vai vencer esses outros dois generais romanos e vai se estabelecer como Otávio Augusto, ou seja, como um governante indicado pelos deuses para governar Roma. A partir desse momento, da ascensão do Otávio Augusto, Roma se torna um império. Isso lá em 27 a.C. Percebam que a história romana começa antes de Cristo e perpassa aí o período do nascimento de Cristo. Olha que interessante. Já que a gente tocou nessa questão da religião romana, os romanos a princípio eram politeístas, tinham vários deuses. Dividiam inclusive a religião grega. Os deuses gregos também são deuses romanos. Era muito comum aquelas civilizações antigas daquela região ali da Europa, do norte da África, do Oriente Médio, partilharem certos aspectos religiosos e culturais. Então, muitos deuses gregos existem também para os romanos. Júpiter, por exemplo, é Zeus. O Baco, que é o Dionísio grego. E aí, o que vai acontecer? Vai nascer um camarada lá no Oriente Médio chamado Jesus Cristo. Roma, no momento do nascimento de Jesus, tinha expandido seus territórios e tinha dominado aquela região ali do Oriente Médio. Roma vai ter um império gigantesco que vai dominar praticamente toda a Europa, parte do Oriente Médio, parte do norte da África. E Jesus, por ser judeu, ele passa a ser perseguido por não considerar o imperador romano um deus, todas aquelas questões religiosas que a gente conhece, e ele vai ser morto e crucificado. A crucificação, inclusive, era um tipo de punição romana. Os romanos crucificaram milhares de pessoas.
Porém, a ideia dos romanos, que era acabar com esse tal de Jesus, não deu certo. Só fez com que aumentasse a fama, o desejo das pessoas em seguir Jesus Cristo. Com isso, a religião cristã ela se expande dentro do próprio Império Romano, chegando à própria cidade de Roma. Os cristãos eles eram perseguidos ali no primeiro século, ali a partir do nascimento e morte de Cristo, eles eram perseguidos em Roma. E aí a gente vê uma das maiores reviravoltas da história da humanidade. Os cristãos que eram perseguidos em Roma, eles passam a ser tolerados devido à conversão de um imperador romano chamado Constantino, ali por volta de mais ou menos 313 depois de Cristo. Com a conversão de Constantino, os cristãos passam a ser tolerados e em determinado momento a única religião aceita dentro do Império Romano passa a ser o cristianismo. Então percebam que os cristãos passam de perseguidos a serem tolerados e, por fim, a única religião aceita dentro do Império Romano passa a ser a religião cristã. É aí que vai surgir a Igreja Católica, a Igreja Católica Romana, que vai se expandir, que vai se disseminar aí pelo mundo todo. Então, se você é cristão hoje, com certeza é porque essa igreja cristã surgiu lá durante o Império Romano. Bom, como nada dura para sempre, Roma também não durou para sempre. Ali por volta do século III, a gente tem a crise do Império Romano. Roma para de se expandir, então começa a diminuir o número de escravos. Com isso, vai acontecer uma crise econômica. Aquela política do pão e circo, de alimentar as pessoas, vai ser muito dispendiosa para o governo romano, para o Império Romano. E uma outra questão interessante começa a acontecer, as invasões bárbaras. Quem eram os bárbaros? Qualquer pessoa, qualquer povo que estava fora dos limites territoriais do Império Romano. Esse camarada, chamado de bárbaro pelos romanos, ele não falava o latim, que é a língua oficial do Império Romano. Inclusive, o latim vai dar origem à nossa língua, ao português. Esses bárbaros também não obedeciam o imperador romano. Se eles não obedeciam o imperador, eles não pagavam impostos para Roma. Os bárbaros começaram a invadir o Império Romano e construir e fixar reinos bárbaros dentro das fronteiras do território romano. Essas invasões não eram sempre violentas, muitas vezes eram povos bárbaros migrando de um lugar para outro, buscando melhores condições de sobrevivência. Porém, devido a essas invasões bárbaras, após a morte do imperador Teodósio, o Império Romano se dividirá em dois: o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. A tentativa dessa divisão era que dois imperadores governassem, cada qual na sua parte, e conter a crise econômica e também as invasões bárbaras. Só que não vai dar certo. Em 476 depois de Cristo, o último imperador romano do Ocidente é substituído por um rei bárbaro. Dessa forma, a gente tem a queda do Império Romano do Ocidente. Lembra que ele tinha sido dividido em Ocidente e Oriente. Quando o Império Romano do Ocidente cai, toda aquela organização política e cultural que a gente chamava de Roma, de Império Romano, deixa de existir e no lugar surgem uma porção, uma colcha de retalhos de reinos bárbaros. Reinos formados por povos bárbaros. É nesse momento que tem início o que a gente chama de Idade Média, ou seja, a Idade Antiga acaba com a queda do Império Romano do Ocidente e esse é o marco inicial também da Idade Média, da Idade Medieval. E o Império Romano do Oriente? O Império Romano do Oriente ele continua existindo por quase mais 1000 anos, tendo fim com a queda da cidade de Constantinopla lá em 1453. Pessoal, é isso daí. Eu espero ter ajudado você a entender melhor sobre a história de Roma nesse momento. E qualquer coisa eu estou à disposição. E é isso aí. Até a próxima.